E se este fosse o ano em que você finalmente lesse a Bíblia toda? Metas e objetivos são as coisas que nos movem. Quando estabelecemos um norte, se formos intencionais em nossos atos, chegaremos com mais facilidade no alvo que desejamos. Estabelecemos metas profissionais, acadêmicas e até mesmo físicas. Mas e quanto às metas espirituais? Será que vemos essa área com a importância que ela merece? Fato é que muitos chegam ao fim de um ano um pouco frustrados ao avaliarem o quanto avançaram ou não. É realmente decepcionante perceber que você não foi promovido, não colocou sua vida financeira em ordem, não perdeu peso como queria ou não viu melhoras em sua harmonia familiar. A pior decepção, porém, é perceber que você não cresceu em seu relacionamento com o Senhor. Essa última meta, porém, pode ser a mais fácil de ser alcançada. Veja bem, muitos dos nossos objetivos envolvem fatores externos e até outras pessoas. Mas quando falamos em crescimento espiritual, o Senhor é o mais interessado que isso aconteça. No que depender dele, ele se revelará a nós. Mas será que temos feito a nossa parte? Deus revelou a si mesmo através da Bíblia. Sendo assim, é impactante perceber que basta lermos a palavra de Deus para crescermos em nosso conhecimento dele. Por isso, hoje queremos te encorajar e te desafiar. Vamos ler a Bíblia em um ano? O mundo nos cerca com informações constantes e preocupações que nos tiram a paz. A palavra de Deus, porém, é fonte de vida, direção e paz. O apóstolo Paulo instruiu: tudo o que for verdadeiro, correto, puro, amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas para pensar nessas coisas, precisamos nos encher delas. Um tempo de qualidade com o Senhor, alguns minutos diários separados única e exclusivamente para nos derramar aos pés da cruz, irão mudar as nossas vidas. Mas como lemos a Bíblia toda em um ano? Existem inúmeros planos de leitura disponíveis para te guiar nessa jornada. Hoje, citaremos 3 modelos simples que podem ser facilmente adaptados para a sua realidade. O primeiro deles é o modelo clássico: ler 3 capítulos por dia. Seguindo este padrão, você lerá a Bíblia toda em cerca de um ano e a ordem dos livros pode ficar a seu critério. Você pode ler 2 capítulos do Novo Testamento e um do Antigo Testamento, por exemplo. Ou 2 capítulos do livro que estiver lendo no momento e um salmo, ou um capítulo de Provérbios. Para uma meditação final. Esse volume de leitura é, sem dúvidas, bem acessível. O segundo é o modelo temático. Dividir a Bíblia por temas e sessões. Você pode ler o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, por exemplo. E ao invés de seguir para Josué, partir para os Evangelhos e ver como Jesus abordou as leis mosaicas. Ou então ler os livros dos reis e crônicas enquanto lê os profetas que profetizaram no período de cada um daqueles reis. Se o desejo é passar pela Bíblia toda em um ano, uma dose maior de cautela será necessária para garantir que todos os livros serão lidos ao longo do ano. O terceiro e último é o modelo cronológico: ler a Bíblia na ordem em que os fatos aconteceram e não na ordem em que os livros foram organizados. Você logo perceberá como a organização das cartas e profetas foi feita levando em consideração muito mais o tamanho dos livros do que o período de escrita. Novamente, a cautela ao escolher esse modelo será muito necessária. Muito mais que a quantidade de capítulos lidos por dia ou o modelo escolhido, nosso maior desejo é que a leitura bíblica seja uma parte do seu dia a dia. Que seja algo presente na sua rotina, não como mais uma tarefa, mas como um meio de se conectar com o Criador e, assim, crescer em fé, sabedoria e intimidade com Deus. E quanto aos benefícios? Davi, um homem de tanto poder e riqueza, via as palavras de Deus como mais desejáveis do que ouro e mais doces do que o mel. Imagine amar a palavra de Deus dessa forma. Em muitos outros momentos, o salmista afirmou como amava a lei do Senhor e meditava nela de dia e de noite. De fato, os benefícios de se dedicar à leitura bíblica vão muito além do que imaginamos. Meditar na palavra de Deus gera transformação em todos os aspectos da nossa vida. A palavra de Deus revigora a alma, torna sábio o inexperiente, dá alegria ao coração e luz aos olhos. A leitura da Bíblia te ajudará a entender melhor a narrativa bíblica e a história do povo de Deus.
vendo como o Senhor se moveu ao longo dos anos na vida de homens e mulheres que se colocaram com desejo ardente e sinceridade de coração diante dele. Mas ler a Bíblia vai além do aprendizado. É uma vida transformada segundo a vontade perfeita do Senhor. Essa leitura trará confrontos e correções, mas também conforto e direção. Apesar de tantos benefícios, não negamos os desafios da leitura bíblica. Muitos obstáculos poderão surgir e o primeiro deles é o tempo. Estamos sempre ocupados e atarefados. Mas, embora pareça difícil no começo, assim que você identificar o melhor horário do seu dia para se dedicar à leitura, tudo fluirá com naturalidade. O segundo desafio é manter a constância. Não caia na armadilha de buscar perfeição. Muito mais importante que seguir um plano de leitura à risca é estar na presença de Deus com constância. Use o tempo que o Senhor te deu com responsabilidade e não deixe a falta de circunstâncias ideais te afastar do seu tempo com Deus. O último desafio é o da recompensa. Fizemos muitas promessas nesse vídeo, mas saiba que essas coisas vêm com o tempo. Não seja motivado por aquilo que a leitura bíblica te trará em retorno, mas pelo desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Nossa equipe do aplicativo da Bíblia deseja a você um feliz ano novo. Que seja um ano cheio de bênçãos, da presença do Senhor e da leitura da sua palavra. Se você gostou desse vídeo e planeja colocar essas dicas em prática para ler mais a Bíblia, nos conte nos comentários. Nos vemos no próximo ano com muitas outras oportunidades para aprendermos mais da palavra de Deus juntos. Até a próxima!